Vocês tomaram assento. Hoje nós vamos fazer ao contrário. Geralmente nós fazemos a leitura da palavra no início, mas vamos deixar hoje para o final a leitura. Nós estamos na mensagem 24, essa é a parte B. Semana passada nós falamos sobre o pai que morre e seus filhinhos. E falamos sobre 3 conselhos que Jesus dá aos seus 11 discípulos antes de morrer. E uma palavra, 3 palavras de conforto. 3 conselhos e 3 palavras de conforto. E hoje nós vamos ver as 4 perguntas que fizeram a Jesus, que os seus discípulos fizeram pouco antes dele morrer. As perguntas dos filhos e a despedida. Diga comigo, as perguntas dos filhos e a despedida. Nós vimos que Jesus está em uma noite muito especial, em que ele lava os pés de seus discípulos, ele estabelece a ceia, a nova aliança, ele despede o traidor. Nós vimos que antes desta noite, ele se despede do mundo, ele se despede dos seus familiares, e nesta noite especial, ele lava os pés de seus discípulos, ele estabelece a nova ceia, a nova aliança, ele também explica sobre a lavagem dos pés, ele explica sobre a nova ceia, e despede o traidor. Ele diz a Judas: o que você tem que fazer, faça-o logo. E em seguida Jesus se alegra muito, porque ele está em um momento especial, e só com os seus 11 discípulos, os discípulos fiéis. E neste momento ele dá uma palavra, na verdade são 3 palavras, de conselho e de conforto. E em meio a essa conversa, em meio a esses 3 conselhos, em meio a estas palavras de conforto, nós vamos ver hoje 4 discípulos que fazem perguntas ao Mestre antes do seu pai morrer. As perguntas apresentadas sucessivamente por 4 dos filhinhos ao seu pai, que está prestes a morrer, chama agora a nossa atenção. Por isso, vamos à primeira pergunta. E eu duvido que você acerte quem é o primeiro discípulo a falar e a fazer a primeira pergunta. Exato. Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro, ele é o que mais falava. Pedro é o que mais se expunha. É o que mais perguntava, dialogava, questionava. Ele era muito rápido em se expor. A primeira pergunta foi feita pelo discípulo que era sempre o mais precipitado em dizer o que pensava, Simão Pedro. A sua pergunta referia-se à insinuação feita por Jesus sobre a sua partida. Lembra que quando nós falamos sobre os 3 conselhos e os 3 confortos, Jesus fala da sua partida. E Pedro é o primeiro a falar, e a primeira pergunta é referente exatamente sobre isso. Ele pergunta: Senhor, para onde vais? Diga comigo: Senhor, para onde vais? Jesus simplesmente disse a Pedro: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, depois me seguirás. Jesus dá uma resposta bem simples e bem superficial à primeira pergunta. Pedro quer saber para onde o seu mestre vai. Pedro está sentindo a dor da separação. Pedro está sentindo o medo, a confusão. Ele não sabe o que vai acontecer em seguida. Ele só sabe que ele vai perder a segurança e o conforto de estar junto ao lado de seu mestre. Por isso Pedro, que é o primeiro a falar, o primeiro a perguntar, é aquele que sempre está precipitado em dizer as palavras. Ele diz: Senhor, para onde vai? E Jesus dá uma resposta muito simples, muito superficial. Para onde eu vou? Você não pode agora me seguir, mas depois me seguirás. Através desta resposta, ele mostrou que não havia se esquecido de quem eram os seus filhos, que ele estava e ele deveria lidar. Jesus, nós sabemos que ele está próximo da sua morte.
Mas ele sabe que esta última conversa com os seus discípulos, ele não está conversando com qualquer pessoa. Ele não está tendo uma conversa qualquer. Jesus não está preocupado com os seus interesses, e muito menos focado na sua dor e na morte que está próxima. Ele está interessado em cuidar dos seus filhinhos, em trazer uma palavra de conforto, trazer um conselho e tirar as últimas dúvidas. Por isso, Jesus sabe bem com quem ele está lidando. Ele está lidando com os seus filhinhos, que estão com medo, que estão confusos, que estão sentindo a dor da perda, que estão confusos. Por isso, Jesus ele vai responder a primeira pergunta de Pedro, mas ele responde de uma forma bem superficial. E estamos acostumados com Jesus o Mestre, que sempre dá respostas precisas, sempre dá respostas profundas, sempre leva os seus discípulos ao conhecimento, mas agora neste momento de muita dor, neste momento onde os discípulos se sentem órfãos, abandonados e rejeitados, mesmo com a palavra de conforto, mesmo com um conselho, ainda há dúvidas. Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus diz, Pedro, para onde eu vou? Você não pode agora ir. Mas Jesus ele não está esperando que os seus discípulos tenham uma atitude de heróis, que eles não sejam super-homens, mas ele sabe que está lidando com filhos, com filhinhos, pessoas ainda pequenas, que ainda são tomadas pelo medo. Por isso Jesus não espera uma atitude heróica dos discípulos. Jesus não está esperando um conhecimento sobrenatural. Jesus não está esperando uma coragem que não é comum ao homem. Mas quando Pedro recebe esta resposta, Pedro não fica feliz com esta resposta. Pedro realmente quer saber para onde o seu mestre vai. Ele realmente quer saber para onde o seu mestre está indo. Mas Jesus diz que ele não vai poder ir junto. E quando Pedro ouve essa resposta, é como que a vaidade de Pedro fosse golpeada. E ele sentisse que fosse como se Jesus estivesse tratando ele realmente como uma criança. Nós estamos vendo Jesus como um pai, tratando os seus filhinhos. Semana que vem nós vamos ver Jesus, o Senhor, conversando com os seus discípulos, com os futuros apóstolos. Mas agora Jesus está com o coração de pai, com uma palavra de pai. Mas Pedro, ele quer saber para onde o Senhor vai. E Jesus diz, para onde eu vou? Você não pode ir, Pedro. E Pedro, pela sua vaidade, com a vaidade ferida, ele não se satisfaz com essa resposta. É como que se Pedro estivesse dizendo, como assim, Senhor? Como assim, para onde você vai eu não posso ir? Por quê? Para onde você vai é o quê? É perigoso? Tem assaltantes? Nós vamos correr perigo de sermos presos, de sermos mortos? É como se Pedro estivesse dizendo, para onde o Senhor for, eu também vou. Não importa o que aconteça, não importa quais sejam os riscos. Se formos correr risco de sermos presos, eu vou com o Senhor. Se formos correr o risco até de perdermos a nossa vida, eu vou com o Senhor. Jesus está como um pai. E ele conhece os seus discípulos. Ele trata os seus discípulos como filhinhos. Pedro, você não pode ir para onde eu vou. Pedro fica indignado. Ele não aceita a separação. Ele não aceita a dor da separação. Ele está confuso. Ele quer ir junto com o seu mestre. E Jesus, por ter tratado ele como uma criança, ele fica indignado. Sabemos que Pedro vai do 8 ao 80. Que ele anda pelas águas e afunda. Que ele promete juras de amor e em seguida nega. E Jesus conhece muito bem o seu discípulo. Diga, Jesus me conhece. Ele não espera de mim e nem de você uma atitude heróica, algo muito especial. Ele sabe que ainda somos pequenos na fé. E ele conhece Pedro. E ele sabe que Pedro ainda não está crescido, não é ainda um homem na fé maduro,
não tem ainda a ousadia e a coragem e a firmeza de um homem de fé, de uma mulher de fé. Por isso Jesus diz, para onde eu vou você não pode ir. Pedro está indignado. É como que se Pedro saísse do 8 ao 80 e dissesse, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu não vou te deixar. Mas o Senhor diz, Pedro, antes que o galo cante, antes que o despertador toque, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro se achava muito homem, Pedro se achava muito forte, Pedro se achava muito corajoso, Pedro se achava preparado, Pedro se achava um herói da fé. Mas Jesus, com os olhos de pai, conhece o coração de seu filho, de seu filhinho, e sabe que ele vai do 8 ao 80, que ele é um homem ousado, mas da mesma forma que ele se apresenta como um homem forte e ousado, ele também recua e tem medo. E que ele sabe que muito mais, esta preocupação de onde o Senhor vai, é o medo de ficar sozinho, é o medo do abandono, da rejeição, é o medo de não saber o que fazer, é o medo de não saber o que vai acontecer amanhã. Por isso, a primeira pergunta é feita por Pedro, Senhor, para onde o Senhor vai? Não é uma pergunta querendo saber uma resposta precisa, porque o próprio Jesus disse, eu vou para o Pai. Pedro sabia para onde Jesus ia. Pedro sabia que Jesus ia voltar ao céu, que ele ia voltar ao Pai. Então não era uma pergunta querendo saber exatamente para onde Jesus ia, porque isso ele sabia. Mas era uma pergunta que refletia o coração de uma criança, que tem um medo da separação, que tem um medo de andar sozinho. Por isso ele diz, Senhor, para onde o Senhor vai? E o medo, do medo para a coragem, o leva a dizer, o leva a pensar que é um super-homem, que está pronto para tudo. E ele pergunta, por que não posso seguir-te agora? Disse o Senhor, tomando as palavras do discípulo, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. É como que se Jesus estivesse novamente, mais uma vez, entre as inúmeras vezes que Jesus expôs o coração de Pedro. Mas qual é a diferença dessa vez? É que desta vez, Pedro vai se expor. Jesus vai expor Pedro de uma forma tão forte, tão impactante, que vai gerar uma mudança, que vai gerar uma transformação. Porque quando Pedro diz que quer andar sobre as águas, porque quando Pedro diz que é forte, porque quando Pedro diz que consegue orar, porque quando Pedro diz que não vai deixar o seu mestre, todas as vezes, Jesus mostrou para Pedro quem ele realmente era. Que ele ainda não era tudo isso. Que ele ainda não era o homem que ele pensava ser. Que ele ainda não sabia tudo o que ele deveria saber. Mas agora, de uma forma precisa, de uma forma muito forte e impactante, o Senhor vai mostrar para Pedro o seu próprio coração. E Pedro vai poder ver o seu coração como um coração de uma criança. E isso é muito importante, porque isso vai levar com que Pedro tenha uma mudança, uma transformação definitiva. Muitas vezes o que nós precisamos é realmente conhecer o nosso coração. Porque muitas vezes estamos na igreja há tantos anos que achamos que já somos salvos. Estamos há tanto tempo na igreja, estamos há tanto tempo lendo a palavra, estamos há tanto tempo caminhando lado a lado com Jesus, que nós nos achamos homens demais, mulheres demais, que nos achamos muito fortes, muito sábios, que somos heróis da fé. Mas, de repente, o Senhor mostra para nós quem nós realmente somos. Por isso,
a primeira pergunta que Pedro faz, ele quer muito mais do que saber para onde o seu mestre vai. Ele quer estar com o seu mestre. Ele tem medo de estar sozinho. Ele ainda não está preparado. Ele é uma criança. E o Senhor sabe. O Senhor o conhece. Mas o Senhor vai levar a uma situação em que ele possa se autoconhecer. E com esse autoconhecimento, gerar uma transformação que vai impactar as outras pessoas. O que nós precisamos, muito mais do que conhecer a Cristo, é deixar que Cristo que nos conhece, nos revele quem nós somos. Quantas pessoas se acham muito capacitadas, quantas pessoas se acham muito ungidas, quantas pessoas se acham muito sábias, mas não passamos de pequenos filhinhos, que ainda precisam crescer, que precisam amadurecer muito. Por isso, com certeza, o Senhor já te expôs muitas vezes, mostrando que com a força do seu braço e com as suas próprias pernas você não vai conseguir caminhar. Muitas vezes o Senhor te expôs, não para te envergonhar, mas para que você tivesse o autoconhecimento do seu nível de maturidade. Mas agora o Senhor faz algo especial. Ele mostra para Pedro que Pedro não é tão fiel quanto ele pensa que é. Nós vamos ver agora a segunda pergunta. Qual é a segunda pessoa que faz a pergunta para Jesus? A primeira foi fácil. A primeira é o discípulo pregador, é o discípulo que mais fala, é o discípulo que se expõe, é o discípulo que pergunta, é o discípulo que se diz fiel, é o discípulo que diz, eu estou contigo até a morte, mas não passa de uma criança, não passa de um filhinho que ainda precisa crescer. De um filhinho que já teve muitas correções, mas que agora nesta noite, inesquecível e memorável, vai ter uma correção que vai gerar uma grande transformação. Diga, eu preciso de uma grande correção que venha gerar uma grande transformação. Mas o segundo discípulo agora que vai tomar a palavra e falar com Jesus naquela mesa é Tomé. Diga, Tomé. A segunda pergunta veio de Tomé, o discípulo melancólico, lento para crer e propenso a ter opiniões sombrias a respeito das coisas. Quero, antes de falar sobre a pergunta de Tomé, lembrar que Tomé, ele não é um medroso, ele não é um fraco. Pouco antes deste momento tão importante, pouco antes dele fazer esta pergunta para Jesus, ele diz, vamos subir com o Mestre. Jesus diz, eu vou subir a Jerusalém para morrer. E Tomé diz, vamos juntos com o Senhor. Ele é um discípulo que tomou a frente. É um discípulo que tomou a frente e quis influenciar os outros. Vamos com Jesus. Se ele vai morrer, vamos acompanhá-lo. Vamos até o final. Por isso, quero ressaltar, como eu disse, que não estamos falando de Tomé simplesmente focando esta pergunta e esta parte. Mas Tomé, aquele que foi separado e escolhido, aquele que foi ungido, aquele que expulsou demônios, curou os enfermos, levou as boas novas, anunciou o ano aceitável do Senhor, Tomé, o discípulo, o apóstolo. Tomé, sim, o melancólico, aquele que tem a mente muitas vezes tomada pela incredulidade, por pensamentos sombrios, pensamentos negativos, mas também o Tomé, que quando Jesus disse, eu vou subir a Jerusalém para morrer, ele disse, vamos todos nós, vamos juntos. Por isso, nós vamos ver agora a pergunta de Tomé. A mente desse discípulo agarrou-se à declaração com a qual concluiu a sua segunda palavra de consolação. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Esta declaração pareceu a Tomé não somente uma virtude, mas também pouco razoável. Quando Jesus ele dá a palavra de conforto, como vimos semana passada,
Jesus querendo tirar a tristeza, e mostrando que é uma noite especial, que a sua morte vai trazer a verdadeira paz e prosperidade, verdadeiro crescimento. Jesus diz: não fiquem tristes, vocês sabem para onde eu vou para o Pai. Só que agora Tomé, em meio a esse discurso, em meio a esses conselhos, a esse conforto, em meio a esse diálogo que está acontecendo em uma mesa, Tomé, ele fica indignado, em um tom aparentemente seco, trivial, quase cínico. Este segundo discípulo observou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Nós vemos que Tomé, o melancólico agora, que está sendo tomado por pensamentos negativos, e não é à toa, porque ele recebe uma notícia muito triste, que o seu mestre vai morrer. Ele pergunta de uma forma queixosa, como se fosse uma crítica, uma pergunta seca. Ele diz: como nós podemos saber o caminho? Observe que ele pode dizer muito mais do que: Senhor, como eu vou saber o caminho? Ele tomou a palavra por todos os 11 discípulos e disse: como nós, os seus discípulos, vamos saber o caminho? Diga: conhecimento. Agora, como é que você acha que Jesus respondeu ao discurso fúnebre de Tomé? A esta pergunta melancólica, a esta pergunta triste. Nós vimos que Jesus já tinha falado para onde ele ia. Ele ia para o Pai. E Jesus, querendo tirar a tristeza do coração dos seus filhinhos, ele diz: a tristeza de vocês é em vão, porque eu vou voltar para o Pai. Vocês sabem o caminho que eu vou tomar. Não fiquem tristes. Mas Tomé diz: como nós podemos saber o caminho? Mas Jesus, ele não ficou nervoso, Jesus não ficou irado, Jesus não falou: Tomé, pela 1000ª vez eu vou te explicar, eu vou voltar para o Pai. Jesus, com o coração de pai, e com muito amor e compaixão, porque os seus discípulos estavam sofrendo, ele vai responder a esta pergunta. Com muita paixão e solidariedade, tanto agora como em outro momento, para a curiosa pergunta de Pedro, ele devolveu uma resposta evasiva e simples. Para o triste Tomé, por um outro lado, ele se indigna a dar uma informação que não foi perguntada. E a informação dada é até mesmo repleta de redundância. Nós vemos que Tomé não estava interessado em uma resposta, porque ele sabia para onde Jesus ia. Mas Tomé, ele quis mostrar a sua indiferença, a sua raiva, a sua indignação. Ele expôs toda a melancolia. E ele também quis dizer assim: eu não sei sobre este caminho. Como é que o Senhor pode me cobrar? Como é que o Senhor pode me dizer que eu sei o caminho, que nós sabemos o caminho? Nós não sabemos o caminho. Mas Jesus, ele vai novamente responder esta pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas é uma justificativa. É uma afronta a Jesus dizendo: eu não sei o caminho. Mas Jesus responde dizendo: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Diga: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, ele explica de uma forma muito mais completa, precisa e de uma forma redundante. É como que ele estivesse querendo explicar a um discípulo que não quer saber algo que ele já tinha explicado e que os discípulos já sabiam. Por isso Jesus, ele deixa bem claro: Tomé, eu sou o caminho, Tomé. Tomé, eu sou a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Pedro faz a pergunta, Jesus é bem evasivo. Pedro, para onde eu vou, você não pode ir. Pedro, com o seu ego ferido, fica indignado, e Jesus completa a frase dizendo: Pedro, para onde eu vou, você não pode ir agora, e eu vou te mostrar o teu coração. Eu vou mostrar que você se prepara, que você se acha capacitado, mas você ainda não está. Porque ainda antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas agora para Tomé, ele quer explicar, ele quer detalhar, ele explica tanto que acaba se tornando repetitivo e redundante. Não tem muito como explicar, mas a resposta é simples, é repetida, é redundante. Tomé, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O futuro permanecia obscuro e oculto, como antes. O que então deveria ser feito? Exatamente o que Jesus fez. Os discípulos fracos na fé devem ser dirigidos desta mesma maneira. Mesmo Jesus explicando o que ia acontecer depois, como ele ia ao Pai, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ainda fica um ar de dúvida, um ar obscuro. Não dá para se entender completamente o que vai acontecer. Mas foi desta forma que Jesus tratou a Tomé, o melancólico, aquele que tem dificuldade, aquele que demora para crer. O que então deveria ser feito? Exatamente o que Jesus fez. Os discípulos fracos na fé devem ser dirigidos desta maneira. Vocês não podem compreender para onde eu vou. Pensem então naquele para quem eu sou. Se vocês não sabem nada sobre o lugar chamado céu, saibam a menos que tem um Pai ali. E quanto ao caminho para o céu, deixem que eu seja para você. Conhecendo a mim, vocês não precisarão de nenhum outro conhecimento. Crendo em mim, poderão aguardar o futuro, até mesmo a própria morte, sem medo ou preocupação. Como as dúvidas permaneciam, e os discípulos ainda não tinham capacidade de compreender, o que Jesus quis dizer com isso foi: Tomé, se você não sabe o caminho, se você ainda não sabe o caminho para chegar ao céu, saiba que pelo menos lá no céu tem um Pai. E não se preocupe, Tomé, não se preocupe, porque eu sou o caminho. Eu vou levar vocês. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Por isso, quando olhamos para um Pedro, que se julga muito forte, que se julga o mais importante, que se julga o mais sábio, o mais culto, o mais preparado, que se julga o mais fiel, a única coisa que Jesus faz é mostrar o seu coração. E a dor de se autoconhecer pode gerar uma grande transformação, como foi no caso de Pedro. Mas no caso de Judas, o autoconhecimento e saber que todos o conheciam, o levou à forca. Por isso, quando o Senhor revela, quando o Senhor mostra para você que você não é tudo isso, que você não é o discípulo mais fiel, nós podemos tomar 2 atitudes. Como Judas, temos vergonha, nos retiramos e nos enforcamos. Vamos para o inferno. Ou como Pedro, que chorou, que se arrependeu, que esperou uma oportunidade, que esperou o Senhor falar com ele. Porque quando Jesus, ele ressuscita, ele volta dos mortos, a primeira coisa que ele diz é: diga para Pedro que eu quero falar com ele. E Pedro, depois do autoconhecimento, pôde ter uma grande transformação. Quando o Senhor mostra para você quem você é, o propósito não é que você se envergonhe, que você se retire da igreja e que você se enforque
e vá para o inferno. Mas quando o Senhor revela ao teu coração, o propósito é que você, por esse autoconhecimento, gere lágrimas, choro, arrependimento, conversão, e que você volte a ouvir a palavra de Deus e a fazer a obra de Deus. Por isso, Pedro faz a primeira pergunta, e o Senhor mostra o coração de Pedro para Pedro. O Senhor mostra o que o coração de Pedro vai fazer, o que o coração de Pedro vai levá-lo a fazer. Mas agora com Tomé, que fica indignado, dizendo: eu não sei, eu não conheço o caminho. Como o Senhor pode me cobrar algo que eu não sei? Como o Senhor pode cobrar de nós algo que eu não sei? O Senhor trata Tomé, o melancólico, aquele que tem dificuldade em crer. Por isso, quando você for tomado pela melancolia, pela tristeza, pelos pensamentos negativos, quando tiver dificuldade de crer, o Senhor só vai te tratar de uma forma. Você não precisa realmente saber tudo não, Tomé. Eu já te expliquei tantas vezes sobre o caminho. Eu já te expliquei tantas vezes o que é ser um cristão, o que é ser um discípulo fiel. Eu já te expliquei tantas vezes sobre o caminho, sobre a verdade, sobre a vida. Mas Tomé, você não precisa saber de tudo não. Enquanto você for ainda pequeno, enquanto ainda a incredulidade dominar o seu coração, enquanto ainda os pensamentos negativos influenciarem a sua mente, você só precisa saber uma coisa. Você não precisa saber o caminho, você não precisa ter lido a Bíblia, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um homem e uma mulher madura e experiente. Você só precisa saber de uma coisa: existe um Deus Pai. Diga comigo: existe um Deus Pai. E o resto deixe comigo, Tomé. Deixa que eu vou te guiar, deixa que eu vou te levar, porque eu sou o caminho, eu vou te levar à verdade, eu vou te levar à vida. Quando nós olhamos Jesus falando com Tomé, isso traz esperança, porque hoje as pessoas conhecem muito pouco sobre Jesus. As pessoas têm dificuldades de ler a palavra. As pessoas têm dificuldade de frequentarem uma reunião e ouvirem a palavra de Deus por 1 hora. As pessoas querem uma palavra rápida, um sistema mágico, místico, cheio de sentimentos e emoções. Mas isso não vai te impedir de entrar pelo caminho. Basta você entender, basta você saber que lá no céu há um Pai que te ama, há um Pai que não te deixará órfão, que há um Pai que enviará o Consolador, e que quando o Consolador chegar, Ele vai te amadurecer, Ele vai te explicar, Ele vai iluminar a sua mente. Mas ao mesmo tempo que eu olho e vejo que o mínimo do conhecimento de Jesus, o mínimo do conhecimento que Jesus nos deu, que no céu há um Pai que te ama, isso também não é justificativa para que você fique na ignorância, para que você fique na escuridão. Se você tem a oportunidade, como nós estamos tendo, você deve buscar a luz, você deve buscar o conhecimento. Você não pode perder uma oportunidade. Como é que um discípulo caminha lado a lado com o seu mestre durante 3 anos e meio e não sabe o caminho? Como é que um discípulo está há tanto tempo na igreja, já é há 7 anos batizado e ainda não sabe o caminho? Mas enquanto você ainda não tiver o conhecimento, saiba que há um Pai que cuida de você. Mas não se esqueça também
que você deve buscar a sabedoria e que você tem que crescer e amadurecer na fé. Como Tomé, como aconteceu também com Tomé. A terceira pergunta, Filipe, diga Filipe. Esta foi a oração de Filipe. Filipe, ele ouvindo Jesus e Tomé conversando, ainda sobre o mesmo assunto, sobre o caminho, sobre o Pai. Filipe, ele faz uma pergunta. Na verdade, é mais do que uma pergunta, é uma oração. Ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Esta foi a oração de Filipe, o terceiro discípulo que participou do diálogo na mesa da ceia. O pedido de Filipe, com a pergunta de Tomé, era uma negação virtual de uma declaração feita anteriormente por Jesus. Se vós me conheceis a mim, Jesus havia dito a Filipe, também conhecereis a meu Pai. E então acrescentou, já desde o conheceis e o tendes visto. Filipe se sentiu incapaz de homologar esta última declaração. Visto o Pai? Se fosse assim, nada nos satisfaria mais. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Diga: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Vemos Pedro fazendo a primeira pergunta, se achando o mais importante e o mais capacitado. Para onde o Senhor vai? Eu irei junto. E o Senhor diz: para onde eu vou, agora você não pode me seguir. Pedro, com o ego ferido, pensando e dizendo: eu irei até a morte. Jesus mostra o seu coração e diz: você vai me negar. Você não é tudo isso. Você não é o discípulo fiel que pensa ser, Pedro. Quando o Senhor mostra o teu coração, Ele quer uma correção, ainda que isso gere lágrimas e te leve ao arrependimento. É o único jeito de uma transformação verdadeira e genuína. Tomé, Jesus quer trabalhar a mente, o conhecimento. Você não precisa realmente saber tudo. Você não precisa ser um pastor, mas você precisa entender que há um Pai. Mas você também precisa crescer e amadurecer. Você precisa desenvolver a tua espiritualidade, a tua fé. Você não pode ficar preso à incredulidade e aos pensamentos negativos. Você precisa romper na fé. Você não precisa ver sinais, você não precisa tocar. Você precisa crer. Bem-aventurado são os que não viram, mas creram. E como ele fala sobre o caminho, sobre um Pai, o que você precisa saber é sobre o Pai. Existe um Pai. Filipe entra agora na conversa e diz: então nos mostre o Pai. Pergunta: Jesus mostrou o Pai? A resposta é bem simples: não. Mas a tua resposta, a resposta de Jesus a Filipe, deixou bem claro como Filipe e como nós podemos conhecer o Pai. Quantos querem conhecer o Pai? Então pergunte: como eu vou conhecer, pastor? Essa reflexão mostrou dolorosamente como os discípulos haviam adquirido pouco até este ponto do seu relacionamento com Jesus. 3 anos e meio. Tanto ensinamento, doutrina, parábolas, conversas. Mas os discípulos tinham ainda pouco conhecimento. Tinham absorvido pouco conhecimento. E ainda tinham muito medo. E estavam muito confusos. Jesus estava desapontado, mas com uma paciência característica, não irritado. Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Esta foi a resposta de Jesus a Filipe. Você quer conhecer o Pai, Filipe? Eu estou há tanto tempo com você, Filipe, e não tem me conhecido.
O que Jesus mostra com esta pergunta e por intermédio desta resposta é que ele não vai mostrar o Pai. Isso me faz lembrar Moisés. E ele pede a Deus: eu quero te ver. E Deus fala: olha, você não pode me ver. Você não vai me ver. Eu vou te colocar atrás destas rochas e eu vou passar de costa. E você vai me ver, ou melhor, você vai sentir a minha glória passando, a minha presença passando. Mas o Senhor Jesus agora aos seus discípulos, ele vai falar a Filipe e a nós que queremos, que entendemos que a coisa mais importante é o Pai. Ele vai explicar para Filipe como conhecer o Pai, como ver o Pai. Porque quando observamos Jesus, ele vai falar sobre o Pai. O Pai me enviou. O nosso Pai, o Pai nosso, o vosso Pai. A doutrina de Jesus não apresenta um Deus qualquer. Não apresenta o Deus Criador. Não apresenta o Deus Provedor. Não apresenta o Deus Poderoso. Não apresenta o Deus Juiz. Não apresenta o Deus Arquiteto. Não apresenta nenhum Deus que estamos acostumados a ver e ouvir pelos religiosos, pelos filósofos. O Deus que Jesus apresentou, do começo ao final, nas suas doutrinas, nas suas parábolas, nas suas conversas, foi o Deus Pai. Em tudo que ele falava, era baseado na palavra do Pai. A oração do Pai Nosso. Tudo era o Pai e os seus filhos. Mas ainda Filipe não conhece o Pai. E quando Jesus começa a explicar para Filipe, a primeira pergunta feita por Jesus a Filipe: não me tendes conhecido? Foi mais do que um artifício lógico para fazer os discípulos, naquele momento tão infantil, refletirem sobre o conteúdo que já possuíam. Jesus, quando ele diz: não me conhece, tendes me conhecido? Jesus está fazendo com que esta pergunta venha despertar na mente dos discípulos, e naquele momento tão delicado e dolorido, tudo o que os discípulos tinham aprendido, tudo o que Jesus tinha ensinado e apresentado. Mas Jesus, ele vai querer que os discípulos conheçam o Pai. E os discípulos só podem conhecer o Pai de uma única forma: é conhecendo Jesus. Diga: eu conheço o Pai por intermédio de Jesus. Quando Jesus disse: desde agora o conheceis o Pai e o tendes visto, nós sabemos que os discípulos não tinham visto, mas eles estavam com Jesus. E que seria por intermédio de Jesus que eles chegariam à visão de quem era o Pai. Por isso, se você quer conhecer o Pai, se você quer ir para o céu, para o Pai, só tem um jeito: é por intermédio de Jesus. Ele evidentemente quis dizer: vós agora sabeis como vê-lo, isto é, refletindo em vosso relacionamento comigo, com Jesus. Jesus dizia: conheçam a mim. Jesus diria: confiem em mim, orem a mim, e tudo irá bem convosco. A vossa mente se encherá de luz e o vosso coração descansará. Tereis tudo o que quiserdes. A vossa alma alegria, e em vossa alma será alegria completa. De acordo com a doutrina de nosso Senhor e Salvador, Deus não era de fato conhecido até que seja considerado e crido sinceramente como um Pai. Nem pode um Deus que não é considerado um Pai satisfazer o coração do ser humano. Jesus está querendo mostrar, e de uma forma repetitiva, responde a pergunta de Filipe: eu quero ver o Pai.
Eu quero conhecer o Pai. É mais do que uma pergunta, é uma oração, é um desejo. Jesus, nos apresente o Pai, e isso nos basta. E Jesus traz o conhecimento de toda a doutrina, de todo aquele tempo em que eles ouviam do Pai, em que eles andavam com o Pai, em que eles eram apresentados ao Pai. Porque enquanto não entendermos que Jesus e Deus são a mesma pessoa, nós teremos na nossa mente de um lado Jesus e do outro lado Deus. Enquanto eles não estiverem juntos, enquanto eles não forem a mesma pessoa, enquanto eles não forem o mesmo Deus, enquanto não entendermos que Jesus é Deus, nós ainda estaremos vivendo uma mentira, uma religiosidade, uma filosofia humana, em que separa Jesus como um homem, como um iluminado, um profeta, um milagreiro, um revolucionário, e não Jesus como um Deus, como Deus Pai, como Deus Pai abençoador. Por isso, o que eu posso falar para você, concluindo a pergunta e as respostas de Jesus a Filipe é: Jesus é Deus. Você quer ver Deus? Então veja Deus em Jesus. Veja Deus na palavra, nos ensinamentos de Jesus. Veja Deus nas atitudes de Jesus. Veja Deus na forma de Jesus caminhar e amar. Veja Deus na forma em que Jesus se entregou por amor. Diga: Jesus é Deus. A maioria pode falar: mas isso é muito fácil, mas isso é muito simples, pastor. Eu sei que Jesus é Deus, mas enquanto não vivermos isto de uma forma real, de uma forma sincera, porque quando olhamos as principais seitas, a maioria das igrejas tratam Jesus como Jesus o homem. Sim, o Filho do homem, mas o Filho de Deus, o Rei. A maioria trata Jesus como o maior iluminado, como o maior profeta. Mas enquanto não entendermos, e não só entendermos mentalmente, mas vivermos no Espírito, que Jesus é Deus, não teremos o conhecimento do Pai, que nos ama e que supre todas as necessidades do nosso coração. Por que ainda tanto medo? Por que ainda tanta insegurança? Por que ainda tanta necessidade? Porque ainda não temos chegado, não temos passado pelo conhecimento, alcançado a verdade e a vida no Deus Pai. Hoje, quando se fala Pai, muitos ainda sentem um vazio, muitos ainda se sentem órfãos, muitos ainda sentem a dor da rejeição, do abandono, como os discípulos de Jesus estavam sentindo. Mas somente quando entendermos que vamos conhecer o Pai por intermédio de Jesus, é que todas as nossas necessidades serão supridas. O medo, ele é lançado fora. Quarta pergunta. Adivinha quem faz a quarta pergunta? Diga: Judas. Só um detalhe, não é o Judas Iscariotes. Judas Iscariotes está muito ocupado neste momento da reunião. Ele saiu e está se encontrando com os traidores. Por isso, é o outro Judas. É o Judas que é conhecido como discípulo de 3 nomes: Judas, Lebeu ou Tadeu. Temos agora que observar a quarta e última pergunta dos filhos que foi feita por Judas. Não o Iscariotes. Este está ocupado com outras coisas. Mas o outro discípulo que tem o mesmo nome, também chamado Lebeu e Tadeu. Em sua terceira palavra de consolação, Jesus falou de um reaparecimento após a sua partida, especial e exclusivamente para os seus discípulos. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas me vereis, disse ele. Isto é, os discípulos o veriam depois de um tempo. Quando Jesus está trazendo o terceiro conselho e conforto, ele fala: olha,
eu vou, mas eu volto. E ele diz aos seus discípulos, olha, quando eu voltar, vocês vão me ver, mas o mundo não vai me ver. Diga, como isso é possível, pastor? Depois que Jesus se entrega, morre, ressuscita ao terceiro dia, ele cumpre a palavra de conselho e de conforto. As mulheres vão buscá-lo, vão se encontrar e vão ao túmulo de Jesus. Lá encontram a pedra removida, encontram um anjo, encontram o Senhor, e ele diz, eu quero falar com Pedro. As mulheres viram Jesus, os discípulos viram Jesus, a palavra diz que mais de 500 pessoas viram Jesus. Diga, todos os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos, os fiéis discípulos, viram Jesus. Mas como Jesus tinha falado, eu vou, mas em breve voltarei, e vocês vão me ver, mas o mundo não me verá. E a questão de Judas, como isso é possível? Como isso vai acontecer? Como é que o Senhor vai aparecer e só nós vamos te ver? Como é que o mundo não vai te ver? Por que que o mundo não pode te ver? Não seria melhor com que todos te vissem? Não seria melhor que os judeus, os romanos, os imperadores, aqueles que te julgaram e te condenaram, não seria melhor que toda a multidão que gritou, solte Barrabás, crucifique Jesus, vissem o Senhor? Judas, ele não consegue entender o que vai acontecer e como isso vai acontecer. E pior, ele não consegue entender o motivo por que isso vai acontecer. Porque ele pensa, se o teu reino vai ser estabelecido, acredito eu que todos vão ver. Será que Jesus mudou de ideia e agora o reino não vai ser estabelecido? São as dúvidas de Judas. São os questionamentos de Judas. Senhor, o que aconteceu para que tu te manifestes a nós e não ao mundo? Por que os outros não vão te ver? Por que o teu reino não vai ser visto? Não vai ser visível? Esta é uma resposta difícil de entender, mas muito fácil para nós nos dias de hoje. Se um homem me amar, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Atentem para isso, meus filhos, e o restante acontecerá naturalmente. A Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, verdadeiramente habitará com o discípulo fiel que, com grande solicitude, tremor, se esforça para observar os meus mandamentos. Para aqueles que não me amam e não guardam as minhas palavras e não creem em mim, é simplesmente impossível desfrutarem uma companhia tão majestosa. Somente os limpos de coração verão a Deus. É como vimos na semana passada, quando Jesus faz o seu grande sermão da montanha, ele diz, bem-aventurado os que possuem o coração limpo, porque verão a Deus. E quando Deus volta, quando Jesus volta, somente os limpos de coração, somente os verdadeiros discípulos, somente os discípulos fiéis que respeitam, que temem e que honram o Senhor, iriam ver o Senhor. Por isso, o mundo não ia ver Jesus. O mundo não ia ver o seu reino. Somente os fiéis. Posso te fazer uma pergunta? Você tem visto o Senhor? Você tem visto o agir de Deus? Você tem feito parte? Você tem entrado no reino
e tem habitado no reino de Deus? Ou você ainda está no mundo, vivendo como a multidão vive, se dando em casamento, comendo, bebendo? Você tem visto o Senhor? Você tem falado com o Senhor? O seu coração está limpo e o Senhor tem se apresentado a você? Você faz parte dos filhinhos, ainda pequenos e imaturos, medrosos? Você é um filhinho, mesmo que ainda pequeno. Você é um discípulo que tem caminhado, que tem seguido, que tem buscado conhecimento. Você é uma pessoa ungida, profética e apostólica, com poder e autoridade, que não só tem visto o Senhor, que não só tem seguido o Senhor, que não só entrou e faz parte do reino, mas é uma pessoa apostólica, que se assentou ao trono e governa, que libera decretos de bênção, de paz e prosperidade sobre o seu território, sobre a sua casa. Eu não sei qual é a sua dúvida hoje. Eu não sei se você é um discípulo Pedro. Eu não sei se você é um discípulo Tomé, um Filipe ou um Tadeu. Eu sei que nós temos um Jesus. Eu sei que nós temos um Mestre e Senhor. Eu sei que nós temos ouvido e temos caminhado. Eu sei que nós somos filhinhos do Senhor, filhinhos de Deus. Eu sei que nós temos recebido a palavra, que é Espírito e que é vida, que é poder e autoridade. Eu sei que nós estamos crescendo, amadurecendo. Eu sei que nós vamos tomar a posição de governo como Esther. Vamos nos assentarmos no trono. Por isso eu não sei qual é o seu medo. Eu não sei qual é a sua insegurança. Eu não sei qual é a sua dúvida. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu sei que você está aqui, não é à toa. É porque você foi chamado. É porque você foi escolhido. É porque você é filhinho do Senhor, do Deus Pai. É porque você está sendo treinado e capacitado. É porque você é discípulo, um discípulo profético e apostólico. É porque você faz parte do reino e governa junto com o Senhor sobre esta terra. Eu não sei se você é como Pedro, como Simão Pedro. Eu não sei se você se faz de durão, você se faz de forte, mas você é fraco. Eu não sei se você tem toda esta postura, todo este jeito de falar, toda esta valentia. Eu não sei se toda hora você mostra a força do seu braço para se mostrar forte, competente, melhor. Mas por detrás de todas estas falas, estas perguntas, de todas estas atitudes, tem um coração pequeno de filho, um coração com medo. Eu não sei se você é como Simão Pedro, que se acha um super-homem, que se acha uma super-mulher. Eu faço o papel de mulher e de homem na minha casa. Eu sou a mãe, eu sou o pai. Eu sou forte, eu sou durona. Eu consigo, eu consegui, eu conquisto. É na força do meu braço, é na espada, é ferindo os outros, é na competição, é na vaidade. Eu não sei se você é como Simão Pedro, que se acha forte e valente, que vai do 8 a 80, que faz juras de amor e tem atitudes de infidelidade. Eu não sei se você se acha a pessoa mais forte da sua casa, a pessoa mais importante da sua casa. Eu não sei se você se acha a pessoa mais importante da igreja. Eu não sei se você se acha o filho de Deus especial. Mas o Senhor quer te mostrar
o Senhor quer mostrar que você ainda é fraco e pequeno, que você ainda não é fiel. Deixa o Senhor te expor, deixa o Senhor te tratar, deixa o Senhor revelar o que está nas profundezas do seu coração e da sua alma. O Senhor está dizendo: você ainda não pode, você ainda não consegue, você ainda não tem capacidade, Pedro, você ainda não tem força, Pedro, você ainda não tem unção, Pedro. Você quer falar, Pedro, mas você ainda não é um pregador, Pedro. Se você é o Simão Pedro, que é o primeiro a se levantar, que é o primeiro a falar, que é o primeiro a fazer, se você se acha um Simão Pedro, forte e valente, ousado, inovador, o Senhor quer te mostrar a tua fraqueza, porque é na tua fraqueza que o Senhor manifesta a força do Senhor. Qual é a sua pergunta, Pedro? Não é do seu jeito, Pedro. Não é agora, Pedro. Quero entregar uma palavra do Senhor a uma pessoa. Tem uma pessoa que está no nosso meio e está dizendo: por que não agora, Senhor? Eu quero, eu consigo, eu sou capaz. E o Senhor diz: eu não permiti. Porque se você fosse abençoado agora, Pedro, você não só me negaria, mas me trairia. O Senhor está dizendo para você, Pedro: tudo tem a sua hora. Pedro, agora não, mas depois sim, Pedro. Agora você não pode me seguir, Pedro, mas depois você vai. Depois, Pedro, você vai deixar de ser carnal para ser espiritual. Depois, Pedro, você vai tomar a sua cruz. Você que é um Simão Pedro, não confie na força do seu braço. Não confie na sua capacidade. Não pense que chegou a hora, porque o Senhor está dizendo: agora não, Pedro. Ainda não, Pedro. Mas depois sim, Pedro. Depois você vai ser, Pedro. Depois eu vou te dar, Pedro. Depois você vai receber, Pedro. Entenda, Pedro, que o Senhor não permitiu que isso acontecesse, que você recebesse esta bênção, porque senão você ia se perder, Pedro. Como Judas se perdeu, Pedro. O Senhor te ama, Pedro. O Senhor está te guardando, Pedro. O Senhor não desistiu de você, Pedro. O Senhor quer falar com você, Pedro. O Senhor vai te capacitar, Pedro. O Senhor vai desatar o amor, Pedro, no seu coração. Espere, Pedro. Espere mais um pouco, Pedro. Você ainda não está pronto e ainda não é a hora, Pedro. Você que é como Tomé, que está cheio de dúvidas. Por que isso está acontecendo, Senhor? Por que deste jeito? Por que por este caminho, Senhor? Por que a tristeza? Por que a morte? Por que a doença? Por que a enfermidade? Você que está sendo tomado pela incredulidade, você que está sendo melancólico e afligido por pensamentos negativos, Tomé, se lembre dos dias passados, em que você é forte, em que você é ousado, em que você se levantou contra a morte. Porque já por muitas vezes o diabo tentou te matar, Tomé. Mas você disse: eu não temerei mal nenhum, eu não recuarei. Se o Senhor está subindo a Jerusalém e há uma ameaça de prisão e de morte, eu não pararei, eu não recuarei. Eu vou avançar. Nada vai me impedir, nem a morte vai me impedir. Tomé, você já venceu antes. Tomé, você é forte. Tomé, você é ousado. Tomé, você tem fé. Tomé, você crê. Lembre-se, Tomé, das coisas que o Senhor já fez. Lembre-se, Tomé,
das coisas que você já falou e das coisas que você já fez, Tomé. Você não é um fraco, Tomé. Vença a melancolia, vença a incredulidade, vença os pensamentos negativos. Tomé, creia na palavra, Tomé. Busque a palavra, Tomé. Viva a palavra, Tomé. Se a palavra diz que é assim, então é assim, Tomé. Não venha com perguntas incrédulas. Não venha com insinuações. Não venha com palavras cínicas, Tomé. Se a palavra diz que é assim, então é assim, Tomé. Creia, Tomé. Volte a crer, Tomé. Volte a ter fé, Tomé. Volte a caminhar, Tomé. Não permita que nada e nem a morte venha te paralisar, venha te fazer parar e voltar atrás, Tomé. Se coloque de pé, Tomé. Comece a caminhar de novo, Tomé. Desperte a fé. Viva a palavra. Entre pelo caminho, pela vida. Entre pelo caminho, a verdade e a vida, Tomé. Chega de perguntas. Chega de incredulidade. Chega de ficar insinuando. Chega de ficar questionando, Tomé. É tempo de se levantar, Tomé. É tempo de caminhar, Tomé. É tempo de subir a Jerusalém, Tomé. É tempo de enfrentar a morte, Tomé. Como você já fez antes, Tomé. Creia em mim, Tomé. Creia no Pai. Creia no provedor. E creia no Salvador, Tomé. Creia, Tomé. Você não precisa de um sinal. Você não precisa de uma palavra. Você não precisa de uma explicação. Você já tem. Não adianta fingir que não sabe. Não adianta deixar a incredulidade dominar, Tomé. Felipe, você que está aqui na mesa, Felipe, o mais novo, como falta conhecimento, e mais do que o conhecimento, a experiência, a maturidade, Felipe. Você é o mais novo, aquele que está mais sofrendo, aquele que está mais sentindo a perda do seu mestre e Senhor. Você sente a perda de Jesus, do seu Senhor e Mestre. Mas você quer conhecer o Pai. Você tem um bom desejo no seu coração. Felipe, você é um dos mais novos. Um dos que mais vai crescer. O Pai está contigo o tempo todo, Felipe. O Pai está ao teu lado, Felipe, o tempo todo. O Pai é o pão da vida. O Pai é o pão de cada dia. O Pai é aquele que tem te ensinado. O Pai é aquele que tem te educado. O Pai é o que tem te doutrinado. O Pai é o que tem feito milagres, Felipe. Quanta confusão, quanto medo, quanta insegurança. Ao mesmo tempo, por ser o mais novo, o mais aventureiro, quer ficar de lugar em lugar procurando aquilo que já tem. Você já tem, Felipe, o Pai. Mais do que ir ao Pai, o Pai veio a ti, Felipe, o Pai habita em você. O Pai está no teu coração. O Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito da verdade está em você. Habita no teu coração. Ele te toma pela mão direita e te guia, Felipe. O Pai não te deixou, Felipe. O Pai não te abandona, Felipe. O Pai sou eu, Felipe. O Pai sou eu que estou com você todos os dias, Felipe. O Pai sou eu que estou dando de comer, que estou alimentando, que estou te educando, que estou te doutrinando. Você não precisa procurar o Pai, Felipe. Você não precisa ficar de igreja em igreja. Você não precisa ser um alvo das falsas religiões, de seitas malignas
que simplesmente apresentam a criação, uma força suprema, que apresentam um Deus criador, sim, criador, provedor, poderoso. Você conhece o Pai que supre todas as necessidades do seu coração, Felipe? O Espírito da verdade vai te mostrar tudo isso, Felipe. O Espírito da verdade vai trazer o conhecimento completo. O Espírito da verdade vai curar o seu coração. Tadeu, você pensou que ia ver com os seus olhos naturais. Tadeu, você pensou que todos iam ver os tronos e o reino de Deus. Mas Tadeu, isso é só para os fiéis. Isso é só para você, Tadeu. É só para você que ouviu a doutrina, que creu. É só para você que me segue. É pelos olhos espirituais. Tadeu, me veja agora. Veja o Pai. Veja o seu reino. Veja o meu trono. Veja o seu trono. Tadeu, você tem um trono, sim. Não é visível aos olhos naturais. Os teus familiares não podem ver. Este mundo não pode ver, Tadeu. Mas você é apostólico. Você faz parte de um reino. Você é governador. Libere palavras de decreto. Libere palavras de bênção, Tadeu. Não espere os outros verem. Não espere os outros reconhecerem. Não espere os outros te honrarem. Tadeu, eu me apresento a você, meu filhinho, meu discípulo apostólico. Os teus olhos espirituais vão me ver. Mas este mundo não. Este mundo não me quis. Este mundo não me merece. Jesus é mais do que os homens, heróis da fé, que este mundo não era digno deles. Jesus é o Salvador, o Deus Salvador. Ele vai se apresentar a você que tem o coração puro, você que não tem a malícia de Judas, você que não tem a maldade de Judas, você que é fiel nas ofertas, nos dízimos, você que faz sacrifícios, você que tem entendimento, você que é filhinho sim, mas você que está crescendo e amadurecendo, você que é discípulo fiel, você que é profético e apostólico, você que me respeita, Tadeu. Você vai me ver. Eu estou contigo, Tadeu. Quem é você? Qual é a sua pergunta para o Mestre e Senhor, o nosso Salvador? Qual é a sua dúvida? É se você pode? Por que você não pode? É uma pergunta em forma de crítica. Eu tenho que saber tudo. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber e conhecer o Pai. E você precisa buscar o conhecimento, a verdade e a vida. Quem é você? Qual é a sua dúvida? O que você veio perguntar ao Pai? Quem é você? Qual é a sua pergunta? Qual é a sua dúvida? Você precisa saber quem você é. Você precisa saber o caminho, a verdade e a vida. Você precisa vencer a incredulidade, a religiosidade. Você precisa ver o quê? Sinais ou o Pai?
você faz parte desta mesa, desta noite especial, deste grande memorial. Você está sentado à mesa, você é discípulo, você é Pedro, você é Tomé, você é Filipe, você é Judas, o Tadeu. Qual é a sua pergunta? Faça a sua pergunta ao Mestre. Por que não ainda, Senhor? Por que ainda não alcancei? Por que o Senhor ainda não me abençoou? Faça a sua pergunta. Seja cínico, sim. Faça uma pergunta. Questionando a Deus e o seu ensinamento. E se você precisa fazer tudo, e se você precisa saber tudo, faça a sua pergunta. O Senhor quer te apresentar, o Senhor quer se apresentar a você e quer falar com você. Deixe o Senhor lavar os seus pés, limpar o seu coração, para que você possa vê-lo, para que você possa recebê-lo, para que você possa conversar, para que você possa ser abençoado. Mas isso não é o fim desta conversa. O momento mais importante desta conversa começa agora. Eu gostaria de pedir para um obreiro que chamasse a pastora Carla e as crianças. Porque mais do que fazer uma pergunta e ter uma resposta, mais do que conhecer e ter o autoconhecimento do seu coração, mais do que o caminho, a verdade e a vida, mais do que qualquer pergunta e resposta, o Senhor tem uma bênção para te dar. O Senhor quer te abençoar. Chegou o tempo de se despedir. Jesus vai se despedir dos seus discípulos e vai fazer algo especial, sobrenatural. Ele vai te dar algo agora que ninguém pode te dar. É mais do que uma resposta que um filósofo, que um mestre, um rabi pode te dar. É mais do que um conselho que um pastor e um sacerdote pode te dar. É mais do que uma revelação que um profeta pode te dar. O Senhor vai te dar agora a bênção que somente Ele pode dar e que somente o Pai dá aos seus filhos como herança. Pergunta o que é? Pergunta o que é, porque eu vou responder só para os filhos que querem saber. O que o Senhor quer te dar é a paz. Os discípulos estavam com medo. Iam por um período curto perder o seu mestre e Senhor. O seu pai ia morrer. Ainda que houvesse palavras, ainda que houvesse conforto e conselho, ainda que as dúvidas fossem tiradas, nada mais adiantava. Não adiantava mais falatório, mais explicações, mais perguntas. Os discípulos continuavam com medo, atemorizados, aflitos, inseguros. Como você está agora. Como você, Pedro, está agora. Como você, Tomé, Filipe, como você, Judas Tadeu, está agora. Com medo, aflito, se sentindo sozinho, abandonado. Ainda que você conheça a palavra, ainda que você conheça a verdade, ainda que você tenha a promessa, ainda que você recebeu o conselho e o conforto do Senhor e Mestre, você continua do mesmo jeito, com medo, inseguro, abatido, triste, melancólico, incrédulo, pronto para negar e fugir. Mas o Senhor vai te dar algo muito especial nesta noite. O Senhor falou que esta noite seria muito especial. E ela está sendo. O Senhor está ministrando ao teu coração. É uma palavra de pai para filho. O Senhor está falando com os seus filhinhos. O Senhor está falando com você, Pedro. O Senhor está falando com você, Tomé. O Senhor está falando com você, Filipe. O Senhor está falando com você, Tadeu. O Senhor está falando com você. E Ele diz: a minha paz eu vos dou. O mundo não tem esta paz. O mundo não conhece esta paz.
A única paz que o mundo conhece é a paz baseada na prosperidade. Que com qualquer crise, esta paz se vai. O Senhor diz: a minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos deixo. Receba a minha paz. Eu agora, em nome de Jesus, eu digo: filhinhos, recebam a herança do Pai. Recebam a coisa mais importante que o Senhor nos deu, a sua paz. Receba a paz. Se o momento é de dor, se o momento é de doença, se o momento é de morte, se o momento é de calúnia, é de injustiça, é de traição, receba a minha paz.